Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? É muito bom estar aqui na casa do Senhor, para que juntos possamos adorar, bendizer e engrandecer ao nome dEle nesta manhã. E antes eu gostaria de me apresentar, porque tem alguns irmãos às vezes que chegam aqui, me cumprimentam, dizem seja bem-vindo, volte sempre, mas eu sou membro dessa igreja também, né, irmãos? Eu já participo aqui já há 10 anos, 2006 que eu me batizei, né, estou aqui, né, congregando e adorando ao Senhor. Mas tem alguns irmãos que vão chegando, né, e não sabem que a gente trabalha ali no Zumbi dos Palmares, né, apoiando o pastor Wene Gaspar. E hoje aqui está presente também a minha esposa, né, se coloca de pé, baby. Isso, a minha sogra, minha esposa Justilane, minha sogra Valdelita, minha filha está ali, né? Isso aí, a Áquila. Então, queridos, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração, com o seguinte tema: enfrentando e vencendo as dificuldades da vida. E eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de Neemias. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Neemias. Nós vamos estar lendo, daqui a pouco vou estar dizendo o capítulo. Mas, queridos, quando eu digo que devemos enfrentar, é porque Deus está conosco, nos ajudando a vencer toda e qualquer dificuldade que nós enfrentamos em nossa vida. Às vezes você veio hoje aqui, né, passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de necessidade. Às vezes você está aqui passando por algum tipo de problema, mas eu quero te dizer, querido, que para enfrentar e vencer as dificuldades, não é? O Senhor Jesus Cristo nos deixa um recado lá em João 16:33, né, que ele diz que no mundo teremos aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Somente, queridos, um vencedor como Jesus Cristo é capaz e pode nos ensinar a enfrentar e a vencer todas as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. Somente Jesus Cristo, querido. É por isso que hoje, às vezes, muitas pessoas estão procurando atalhos, né, para deixar de enfrentar isso que o próprio Senhor Jesus Cristo nos recomendou passar, para que nós possamos crescer. E às vezes deixamos, né, procuramos atalhos, esses atalhos que nos impedem de crescer no reino de Deus. E interessante, queridos, que nós, aqui no livro de Neemias, nós vamos ver justamente alguns conselhos, né, do servo do Senhor Jesus Cristo aqui, né, nos aconselhando justamente como enfrentar, né, e vencer essas dificuldades, às vezes, que nos impedem de crescer, essas dificuldades, às vezes, que limitam, né, o nosso crescimento no reino do Senhor Jesus Cristo, essas dificuldades que às vezes tiram a nossa paz, a nossa concentração, né, em meditar e trazer o crescimento que o Senhor quer para as nossas vidas. E o objetivo, querido, e o propósito principal desta mensagem hoje é que eu e você possamos buscar sempre ao Senhor em toda e qualquer situação, querido. Devemos buscar sempre ao Senhor em toda e qualquer situação. Como a palavra de Deus em Mateus 6:33 nos avisa que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas, todas as nossas necessidades serão atendidas. Às vezes nós confundimos necessidades, né, com desejos. Eu vou vir aqui na casa do Senhor, eu vou entregar, eu vou dedicar a minha vida para o Senhor, porque Ele vai realizar o desejo do meu coração. Mas não é bem isso que a palavra de Deus está dizendo, querido. A palavra de Deus está dizendo que Ele vai atender a necessidade deste momento, às vezes desta luta que você tem enfrentado. Então, queridos, no capítulo 4 de Neemias, abre a sua Bíblia, que nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 até o 4, e ao longo da mensagem nós vamos estar mencionando alguns outros versículos aqui até o 23. Neemias 4, do 1
até a primeira parte do versículo 4. Todos acharam, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos seus poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num dia só? Será que vão conseguir ressuscitar as pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que este muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Feche seus olhos, queridos, vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus para esta mensagem. Paizinho querido, muito obrigado, Deus, por estar aqui, Pai, presente em nosso meio, porque nós podemos sentir a Tua presença, Senhor Deus, por meio de cada abraço que nós recebemos aqui dos irmãos, por meio desses louvores que foram entoados, Pai, e por meio agora da Tua palavra, Senhor Jesus. Por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor esteja direcionando, Pai, a Tua palavra, para que possa encontrar um lugar em nosso coração. É no Teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse tempo aqui, o povo já havia saído do exílio babilônico, conforme a palavra do profeta Jeremias, lá no capítulo 25, verso 11 e 12, né, que diz: vocês estarão sujeitos ao rei da Babilônia durante 70 anos. E aconteceu assim conforme a palavra do profeta Jeremias. Passado esse tempo, a Babilônia foi conquistada pelos medos e pelos persas, e o povo foi liberto num período mais de 100 anos. Mais de 100 anos o povo ele retornou, para Jerusalém. E às vezes quando nós vemos ali o povo sendo liberto do cativeiro babilônico, a gente pensa que todos juntos saíram ali e foram para Jerusalém, que fica mais ou menos ali uns 1.500 quilômetros, uns 4 meses de viagem, saíram todos juntos. Mas não foi bem assim, queridos. Eles saíram em 4 grandes caravanas, e a primeira caravana foi por Zorobabel, que era sacerdote, como você pode ver lá registrado em Esdras, capítulo 2, verso 2, e pelo fato de ser sacerdote, ele dedicou na construção do templo. A segunda caravana a gente vê ali com Esdras, no capítulo 7, versículo 8, que pelo fato de ser escriba e sacerdote, ele escreveu, a história do povo de Israel, ali no livro de 1ª, 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, e possivelmente também Esther. E pelo fato de ser sacerdote também ali, fez algumas reformas e instruiu o povo na liturgia do culto. A terceira e a quarta caravana, nós vemos ali por Neemias, que governou o povo de Judá e reconstruiu os muros de Jerusalém. Então levou mais de 100 anos, para que o povo pudesse retornar ali à terra de Jerusalém. Interessante que Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes II, narra que em seu livro recebeu uma notícia não muito boa da caravana que estava vindo de Jerusalém, dizendo que a construção do muro que estava sendo feito por Esdras, Sambalate, Tobias e alguns homens ali, haviam se juntado e destruído aquele muro, ateado fogo ao muro. E Neemias ficou muito triste com esse ocorrido, com o fato que aconteceu da destruição do muro, e ele pede uma autorização ao rei para que ele pudesse ir à cidade dos seus pais, poder fazer a reconstrução desse muro, querido. E a gente viu que ali ele enfrenta grandes problemas, grandes desafios, Às vezes nós enfrentamos esses desafios também na nossa vida, E esses desafios, esses problemas que você enfrenta, às vezes tem nome, Como a gente vê aqui, o desafio que Neemias estava enfrentando ali, todo o povo, todos os judeus, eram Sambalate, Tobias, Gesem e o exército samaritano.
Até uma observação interessante aqui, justamente, né, a gente consegue ver, né, lá na frente que os samaritanos eles tinham uma certa rixa, né, com os judeus. Às vezes eles nem passavam, né, na própria cidade, não queriam trazer nem uma poeirinha nas suas sandálias dos samaritanos, justamente por causa desse ocorrido que aconteceu aqui um pouquinho antes, que foi em Zorobabel, na primeira caravana, quando Zorobabel constrói o templo ali, e ele impede, né, os samaritanos de construir. A gente vê esse reflexo lá na frente também. E, queridos, a gente pode ver que nesse capítulo 4, a gente pode comparar também esta humilhação ali que Neemias sofreu, como nós acabamos de ler aqui. Ele foi ridicularizado, ele foi humilhado, ele foi caçoado ali na frente dos judeus, e os judeus também foram ali extremamente humilhados, né, por Sambalate, Tobias, Gersem, né, e os poderosos de Samaria. A gente pode comparar essa mesma humilhação, eu vejo, né, em Jesus Cristo, lá no capítulo 27, né, do 27 ao 31, quando os soldados romanos ali, né, humilham Jesus, quando os soldados romanos ali tiram as vestes, ridicularizam Jesus tirando as suas vestes, né, colocando uma capa nele, uma coroa de espinho, né, eles se prostravam, se ajoelhavam e diziam: salve o rei dos judeus. Eles cuspiram em Jesus, queridos, humilhando Jesus, cuspiram nele, batiam na cabeça dele com um bastão. Eu vejo justamente essa mesma comparação que Neemias passou lá atrás, esse sofrimento. O profeta Isaías também, no capítulo 53, verso 7, ele fala que ele foi oprimido e afligido, mas contudo ele não abriu a sua boca, ele não falou palavra alguma. E Deus, por meio de Neemias, ele nos deixa alguns conselhos para que eu e você, hoje nesta manhã, possamos colocar em práticas nas nossas vidas e possamos enfrentar e vencer, sim, as dificuldades que o Senhor nos proporciona para que possamos crescer no reino de Deus, queridos. E o primeiro conselho de Deus que Ele nos deixa por meio do seu servo Neemias, para que nós possamos enfrentar e vencer as dificuldades da vida, se encontra aqui no versículo 4, a oração que Neemias diz bem assim: ouve-nos, ó Deus, pois nós estamos sendo desprezados. Logo após Neemias e todo o povo ser zombado, humilhado, ridicularizado, Neemias, se você observar com bastante atenção, ele não foi revidar as ofensas sofridas. Neemias, ele não foi, pagar ali toda aquela humilhação que ele havia passado e todo aquele povo com o mal, ou com as mesmas palavras que Sambalate, Tobias, Gersem e o exército samaritano havia feito para eles. A primeira atitude de Neemias que nós vemos aqui foi orar a Deus, querido. A primeira atitude que nós vemos aqui de Neemias foi simplesmente orar, como nós vimos aqui no verso 4: ouve-nos, ó Deus, pois nós estamos sendo desprezados, nós estamos sendo ridicularizados, humilhados por esses povos pagãos, por essas pessoas que nem acreditam no Senhor Jesus Cristo. Interessante, queridos, que em todo o livro de Neemias, nós podemos ver ali que por 10 vezes, ele ora a Deus, por 10 vezes ele clama ao Senhor Jesus Cristo. Neemias era uma pessoa que estava em constante sintonia, em oração com o nosso Deus. E uma outra comparação também de Jesus na vida de Neemias que nós podemos ver é a oração. Vemos que Jesus Cristo em Mateus 26, do verso 36 ao 46, quando ele vai ao Getsêmani, ou ao Monte das Oliveiras, ele chama ali alguns de seus discípulos e leva junto com ele e pede: fique aqui vigiando em oração. E por 3 vezes Jesus se afasta deles ali e vai orar, e todas as vezes que Jesus volta encontra os seus discípulos ali dormindo. Lucas também, o capítulo 6, do 12 ao 16, a gente vê que Jesus passa uma noite inteira orando, para a escolha dos seus 12 apóstolos. A gente vê que Neemias, ele segue muito esse exemplo de Jesus Cristo por meio da oração. Estava sintonizado, estava conectado, em oração. E às vezes é isso que precisa na minha e na sua vida, querido, para que nós possamos enfrentar e vencer essas dificuldades que se levantam contra nossas vidas. A gente também observa algumas outras passagens, aqui, que Jesus Cristo ele se retira para orar.
E eu pergunto para você, querido, imagine você numa situação dessa humilhante, numa situação dessa, né, que você é exposto ao ridículo, como Neemias ali, né, foi posto ao ridículo, foi humilhado, foi zombado por aquelas pessoas. Imagine você, né, enfrentando uma situação parecida como essa de Neemias, na frente às vezes dos seus companheiros de trabalho. Imagina você sendo ridicularizado na frente dos seus colegas lá da sua faculdade ou da sua escola. Imagina você sendo humilhado, né, na frente dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus queridos, das pessoas que você mais ama. Imagina você numa situação dessa. Qual seria a sua reação? Será que nós teríamos a mesma reação de Neemias? Ah, Senhor, perdoa-nos, porque esse inimigo meu está pisando no meu calo, mas eu vou orar pela vida dele, eu não vou revidar, eu não vou pagar o mal que ele tem feito para mim com o mal. Será que nós teríamos essa mesma atitude que Neemias? Oração, orar pela vida dessa pessoa às vezes que tem tirado a sua paciência, que tem te humilhado, que tem ridicularizado você lá na sua escola, lá no seu trabalho. Será que nós teríamos essa mesma atitude, queridos? Às vezes nós, né, reagiríamos de forma agressiva, às vezes partiríamos para a briga, às vezes perderíamos a cabeça, como nós vemos aí, né, não os de fora, mas eu estou falando aqui de nós como crentes, servos do Senhor Jesus Cristo, perdendo o controle, perdendo a cabeça. Queridos, precisamos de ter essa atitude, esse exemplo, né, que o Senhor Jesus Cristo deixou por meio do seu servo Neemias, a oração. A nossa reação, queridos, às vezes diante das dificuldades da vida, deve ser oração e não agressão. Às vezes por muito menos, né, no trânsito a gente perde a cabeça e às vezes ofendemos as pessoas física e verbalmente. Às vezes por muito menos esquecemos, né, da direção defensiva que nós aprendemos lá na autoescola e partimos para a direção ofensiva e partimos para a direção agressiva. Queridos, a nossa reação diante das dificuldades da vida deve ser a oração e não a agressão. Um exemplo de oração a gente pode ver lá, registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do 1 ao 13, Ana, esposa de Eucana, ali ela era desprezada, também sofria certa humilhação por ser estéril, e a gente observa que ela vai ao templo ali e ora, se quebranta diante do Senhor de forma sincera, e o Senhor Jesus Cristo ali ouve a sua oração e atende ao seu pedido. A gente vê depois que, né, o Senhor abençoou ela com um filho chamado de Samuel, né, e como ela havia jurado depois de ter desmamado, ela levou o menino ao templo do Senhor e se dedicou, e não só, né, o Senhor abençoou com mais outros 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Queridos, a oração, ela realiza sonhos, como realizou o sonho de Ana em ser mãe, uma pessoa que era estéril. Queridos, a oração, ela realiza sonhos e realizou o sonho de Neemias em ver os muros da cidade dos seus pais sendo reconstruídos. Queridos, a oração, ela realiza sonhos e quer realizar o seu sonho hoje, nesta manhã, que você veio aqui, né, com o propósito de ouvir a palavra de Deus, e a oração quer realizar o sonho da sua vida, queridos. Mas para isso você precisa de orar. Simplesmente orar, como Neemias fez aqui. Você precisa de orar, querido. Às vezes você tem deixado de orar, às vezes você tem deixado de expressar a bênção do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, pelo simples fato de você estar aqui hoje, porque as misericórdias do Senhor renovou sobre a sua vida, te dando força e saúde para que você sentasse aqui hoje e louvasse e engrandecesse o nome do Senhor. Às vezes nós passamos despercebido por causa das dificuldades, por causa da correria, do estresse, do trabalho, do dia a dia, e deixamos de orar, queridos. A oração, ela quer realizar o sonho da sua vida, mas para isso você precisa de orar. Às vezes a sua oração também está parecido mais com uma reza, né? Aquela coisa decorada, aquela coisa, as mesmas palavras, a mesma forma de orar. Você precisa de orar, querido. Você precisa de abrir o seu coração para o Senhor Jesus Cristo e clamar a Ele, como Neemias orou, clamou. A oração, querido, ela realiza sonhos, mas para isso você precisa estar sintonizado para com Ele.
Às vezes você ainda não encontrou a frequência, a linha certa para se conectar, para se sintonizar com o Senhor. E essa frequência, queridos, ela tem nome, chama-se Jesus Cristo. Às vezes você está precisando se conectar a Jesus Cristo na sua vida, para que o seu sonho possa ser realizado. E a oração também ela realiza sonhos, querido, mas para isso você precisa se quebrantar de forma sincera diante do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, quanto tempo, meu irmão, você não tem rasgado o seu coração diante da presença de Deus? Quanto tempo você, às vezes, não tem chorado, diante da presença de Deus? Às vezes nós homens temos essa certa dificuldade pelo fato de ser durão, e às vezes rola algumas músicas aí fora, homem não chora, mas homem chora sim, querido. Homem quebranta o seu coração diante da presença do Senhor. Às vezes nós temos essa certa dificuldade, as mulheres às vezes são um pouco mais flexíveis, mas nós precisamos de nos quebrantar diante da presença de Deus, para que Ele possa realizar os nossos sonhos, assim como realizou o sonho de Neemias, em ver reconstruído aquele muro, e em tempo recorde, queridos, 52 dias, Neemias 6, o verso 15, se eu não me engano. No verso de número 9, acompanha comigo aí, queridos. Neemias continua orando juntamente com o povo e diz: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger dele. Neemias e todo o povo estavam enfrentando sérios problemas naquela reconstrução daquele muro, mas ele nos ensina que a oração sozinha, ela não surte efeito. A oração sozinha, ela não surte efeito, querido. A gente pode observar que ele orou, e depois o que aconteceu? Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para vigiar de dia e de noite. Às vezes nós precisamos justamente de agir na nossa vida. Às vezes temos orado por anos e anos, e o Senhor não tem respondido o meu clamor, a minha súplica, mas também às vezes eu não tenho dado um passo para que isso aconteça. Queridos, nós precisamos de nos prevenir, de fazer a nossa parte, assim como Neemias fez. Ele orou, mas ele agiu. Ele colocou ali guardas para proteger o povo de possíveis ataques, como nós vemos ali que eles estavam sofrendo. A oração ela envolve duas ações: orar e agir. Por muitas vezes oramos e deixamos de agir. E por muitas vezes agimos e deixamos de falar com Deus por meio da oração. Precisamos, queridos, de ajustar a nossa vida de oração, e não simplesmente orar de forma egoísta, às vezes pensando só nos próprios benefícios, no nosso próprio sucesso, na nossa própria, às vezes, vontade. Precisamos de orar, querido, e agir na nossa vida para que consigamos enfrentar e vencer essas dificuldades, às vezes, que se levantam contra a nossa vida. O interessante é que tem um livro aqui que eu li há pouco tempo, que se chama-se A Oração que Funciona. Não tem autor, ele não se identificou, mas é um autor ali desconhecido, mas ele diz que todos os nossos fracassos, seja ele financeiro, seja ele espiritual, seja ele emocional, todos os nossos fracassos é devido a uma vida fracassada de oração. E às vezes nós não conseguimos vencer as dificuldades que se levantam na nossa vida, porque eu e você não estamos nos dedicando, nos empenhando em orar ao nosso Deus. Neemias, querido, ele teve sucesso na reconstrução daquele muro, sabe por quê? Como nós vimos ali, por 10 vezes nós encontramos ali Neemias clamando ao Deus dos céus, porque ele tinha uma vida de sucesso na oração. Às vezes o sucesso da sua vida não é o dinheiro que você tem na conta do seu banco. Às vezes o sucesso da sua vida não é a profissão, não é o doutorado, não é o mestrado que você consegue adquirir, mas o sucesso da sua vida é a sua intimidade com Deus por meio da oração, querido. É por isso que a vida de Neemias foi uma vida de sucesso. E o Senhor Jesus Cristo até quer que você também tenha esta mesma vida de sucessos e não de insucessos por meio da oração. Você quer vencer todas as dificuldades que se levantam contra a sua vida, igreja? Posso ouvir um amém? Então tenha uma vida de sucesso, querido, de oração.
e haja, meu irmão, porque não vai cair nada do céu, a não ser a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Um outro conselho de Deus por meio de Neemias, para que nós possamos enfrentar e vencer as dificuldades da vida, é preciso de se dedicar e não olhar as circunstâncias. Olha só o que Neemias diz no versículo de número 6. Ele fala assim: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Os trabalhadores, queridos, eles não estavam olhando as circunstâncias que não eram muito favoráveis para eles. Estavam sofrendo ali ameaças de morte, por meio de Sambalate, Tobias, Gesem, o exército de Samaria, como nós vemos aqui na leitura. Mas a gente pode ver que eles não olharam as circunstâncias, pois não eram somente essas ameaças. Se a gente caminhar um pouquinho no próximo capítulo, no capítulo 5, a gente vê ali que o povo estava sofrendo, nas mãos de governadores que antecederam a Neemias, porque aqueles governadores estavam cobrando ali, o sustento da sua corte por meio de alimento, por meio de vinho, e não só, estava cobrando um imposto altíssimo de 480 gramas de prata por mês daquelas pessoas. E não só, querido, aquele povo também estava sofrendo porque os judeus, os seus irmãos de próprio sangue, estavam penhorando as suas terras, estavam cobrando juros daqueles homens ali mais pobres, estavam até mesmo pegando seus filhos para pagar as suas dívidas. Se o sofrimento e a humilhação desse povo só fosse o exército ali de Samaria, Tobias, Sambalate e Gesem, eu acho que esse povo tirava de letra, a reconstrução desse muro. Mas esse povo estava sofrendo muito, querido, estava sofrendo muito. Mas mesmo assim, eles não olharam as circunstâncias que eram desfavoráveis. E eles construíram, e eles se dedicaram totalmente ao trabalho, como nós acabamos de ler aqui. A gente pode comparar também aqui, Neemias, nós podemos aqui comparar também, fazer uma comparação, a dedicação de Neemias e do povo que estava empenhado na reconstrução do muro, com Jesus, no livro de Lucas, o capítulo 2, do 40 ao 52, que diz que Jesus crescia, se fortalecia, em sabedoria e graça. E quando Jesus ali tinha 12 anos, os seus pais levaram ele ali na festa, em Jerusalém, para comemorar a Páscoa. E quando eles retornaram, Jesus Cristo ficou lá, e eles tiveram que voltar, e no terceiro dia acharam Jesus ali no templo, ouvindo, e respondendo aos mestres da lei ali. As pessoas se admiravam, com esta inteligência que Jesus Cristo tinha. E a gente observa ali também que Jesus Cristo, ele obedecia aos seus pais em todas as coisas, e a gente pode observar aqui que ele em si de sabedoria, crescia, se fortalecia e era muito inteligente, não porque ele era somente o Filho de Deus, mas também porque ele era uma pessoa muito dedicada e empenhada pela obra que ele iria executar, assim como Neemias e aqueles homens que estavam ali se dedicando por completo, sem olhar aquelas situações, aquelas circunstâncias desfavoráveis. E às vezes, queridos, nós somos também chamados para servir, nós somos chamados às vezes para ministrar, para servir, e queremos por muitas vezes o título de ministro, mas de servir, mas nós não queremos ministrar, nós não queremos servir. Às vezes acontece muito isso com a gente. Será que a nossa situação está pior do que a deste povo que nós acabamos de relatar aqui agora, sofrendo toda essa humilhação? É por isso, querido, que nós devemos nos dedicar, em primeiro lugar, ao reino de Deus e não olhar as circunstâncias, às vezes desfavoráveis até mesmo para a nossa vida, pois até mesmo nessas circunstâncias que não são muito boas para nós, ainda assim, faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. No versículo 22 e no versículo 23, Neemias deixa uma ordem para aquele povo que diz bem assim: cada um de vocês e seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos, o versículo 23,
Os homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Depois de um dia, a gente pode observar ali, queridos, que depois de um dia exaustivo, depois de um dia intenso ali que aqueles trabalhadores tiveram, não só trabalhando na reconstrução daquele muro, mas também com uma espada, né, junto a si para poder pelejar a qualquer momento, a qualquer ataque. Ainda assim, depois do expediente de trabalho, eles tinham que continuar trabalhando para vigiar o muro e vigiar o povo para que não pudesse ser atacados. A gente pode observar, queridos, que nós precisamos de nos dedicar muito. Às vezes nós temos nos dedicado pouco ainda para a extensa obra que o Senhor Jesus Cristo nos chamou para executar. A gente começa a observar, né, esses homens passando essa situação que às vezes nós não passamos nem um terço, né, e eles não olharam as circunstâncias e estavam totalmente dedicados em prol ali daquela obra. E o Senhor Jesus Cristo também tem uma obra, uma missão, uma tarefa para mim e para você executar, e às vezes nós olhamos as circunstâncias e deixamos, né, de cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Às vezes eu fico triste, né, com essas situações que às vezes eu me defronto comigo mesmo, e às vezes nós vemos na igreja isso acontecendo. Rick Warren nos apresenta 5 grandes questões da vida de um cristão, que é construída e alicerçada por meio da sua dedicação na adoração a Deus, que é por meio da sua dedicação no discipulado, por meio da sua dedicação na contribuição do serviço e por meio da sua dedicação na missão de anunciar a mensagem de Cristo e em promover a comunhão na sua comunidade. Às vezes temos deixado de nos dedicar mais nessas áreas ou em algumas outras, e acabamos por empenhar um esforço muito grande em tudo para o nosso bem-estar e benefícios, como aqueles judeus ricos que nós vimos, né, que não estavam olhando, né, para a necessidade daqueles irmãos de próprio sangue mais pobres, e estavam interessados em extorquir, estavam interessados em se dar bem em cima daquelas pessoas. Às vezes nós agimos dessa mesma forma, querido. Nós não estamos interessados com o sucesso do nosso próximo. Às vezes nós estamos interessados conosco mesmo, em se beneficiar, em se dar bem. Queridos, nós precisamos nos dedicar para que essas dificuldades possam ser vencidas, assim como foi vencida aqui por este povo nesta realidade. E às vezes nós temos deixado de nos dedicar, né, em determinadas áreas, como nós vimos aqui. E eu te pergunto, meu irmão, o que eu e você temos feito para o crescimento do reino de Deus aqui na terra? O que nós temos feito para ampliar esta missão que o Senhor Jesus Cristo nos deixou? Será que temos nos dedicado totalmente em fazer discípulos de todas as nações, como nós vemos lá em Mateus 28, 19 e 20, batizando, ensinando o evangelho da salvação para as pessoas? Ou só estamos interessados em ampliar, às vezes, as nossas riquezas materiais, onde a traça e a ferrugem corrói? Qual tem sido o nosso foco, a nossa dedicação? Será que tem sido para o alargamento e o crescimento do reino de Deus? Queridos, se você se importar e se dedicar pela causa de Cristo, o Senhor Jesus Cristo também irá se importar pela sua causa, querido, porque Ele conhece todas as suas necessidades, Ele conhece o seu coração, Ele conhece. O salmista fala que ainda que, né, viesse palavra na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. O Senhor conhece os meus pensamentos, o Senhor conhece o meu dia de amanhã, o Senhor conhece o meu passado, o meu futuro, o Senhor conhece todas as áreas da minha vida. Por isso, querido, se importe pela causa, se dedique, né, pelo reino de Deus, porque com certeza Ele irá te ajudar a enfrentar e a vencer todas essas dificuldades que têm se levantado contra a sua vida. Mas para isso, querido, você precisa se dedicar mais, para isso você precisa de trabalhar mais, para isso você não pode ficar olhando para as circunstâncias, mas para o amor de Jesus Cristo para com a sua vida. E o último conselho aqui, querido, de Deus por meio de Neemias, está aqui no verso 18 e no verso de número 20.
que ele diz: cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, porque o nosso Deus lutará por nós. Eu vejo aqui que cada trabalhador estava pronto para construir, como para lutar. Pois como nós vemos aqui no verso 18, cada um trazia consigo uma espada na sua cintura, enquanto trabalhava. Esses homens não estavam somente prontos, mas também atentos ao sinal e ao toque daquela trombeta, daquele rapaz que Neemias selecionou, daquele servo que Neemias selecionou para avisar os companheiros ali de trabalho. E interessante, queridos, que uma outra comparação também aqui que eu consigo ver, né, na vida de Jesus, em Neemias, é que ele estava sempre pronto e atento a atender a todas as necessidades das pessoas. Então, queridos, além de você orar, agir, né, além de você se dedicar e não olhar as circunstâncias, você também precisa de estar pronto e atento aos sinais de Deus para a sua vida. Um exemplo disso nós vemos aqui no livro de Marcos, o capítulo 10, do 46 ao 52, narra ali, né, a história do cego, né, filho de Timeu, que é conhecido como Bartimeu, que certa vez Jesus ia saindo de Jericó, e uma grande multidão ia seguindo a Jesus, e Bartimeu, ouviu que Jesus estava passando ali por aquele lugar, e imediatamente ele começou a clamar, né, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aquelas pessoas ali que estavam seguindo Jesus começou a impedir aquele homem de clamar, de chamar o nome de Jesus, e isso impulsionava, incentivava com que ele gritasse, clamasse ainda mais alto pelo nome de Jesus. E Jesus ali se deteu, ele parou e pediu que chamasse Bartimeu. E imediatamente, como narra a palavra de Deus, ele lançou a sua capa, deu um salto e foi em direção a Jesus. E Jesus perguntou para aquele cego: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, eu quero ver. E o Senhor disse: vai e veja. E imediatamente ele foi curado. E imediatamente ele foi curado e passou a seguir a Jesus. Queridos, eu posso observar aqui que Bartimeu, ele não podia ver o que estava acontecendo à sua volta. Bartimeu, ele não estava enxergando, mas ele estava atento aos sinais que estavam acontecendo ao seu redor. E a gente viu ali que quando o Senhor Jesus Cristo chamou aquele homem, né, ele não pensou duas vezes, ele foi em direção a Jesus. E eu vejo também que se Bartimeu não tivesse atento aos sinais de Deus e não estivesse pronto a ir até Jesus, eu posso dizer que a oportunidade dele ser curado naquele momento passaria. Eu posso dizer que a oportunidade de ele ser curado daquela doença, daquele problema físico que ele tinha, ele perderia e até mesmo morreria cego. Mas vemos que ele estava atento aos sinais de Deus para a sua vida. E nós precisamos também, queridos, de nos prontificar e de atender ao chamado de Deus para as nossas vidas. Só assim o Senhor Jesus Cristo irá atender, só assim o Senhor Jesus Cristo irá nos ajudar a vencer a todas as dificuldades que se levantam contra nossas vidas. Às vezes nós estamos focados mais no problema do que em Jesus Cristo. Aquele cego ali, ele estava focado em Jesus Cristo, estava atento aos sinais de Deus para a sua vida, e por isso recebeu as bênçãos e o milagre e a cura de Deus na sua vida. Às vezes você está precisando de receber hoje, nesta manhã, isso que Bartimeu recebeu, as bênçãos, a cura do Senhor sobre a sua vida, mas para isso você precisa estar atento, querido, aos sinais de Deus para a sua vida. Querido, esteja pronto e atento a esses sinais de Deus para a sua vida, porque é por meio deles que o Senhor te ajudará a enfrentar, a vencer toda e qualquer situação problemática na sua vida. Não feche os olhos e os ouvidos para a palavra de Deus, porque é por meio dela que você conseguirá vencer, para a honra e glória
do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Feche seus olhos neste momento, eu quero orar pela sua vida. Fale com Deus, comigo agora. Abra seu coração, querido, e peça ao Senhor que possa atender isso que você tem enfrentado, às vezes isso que você tem lutado, às vezes há tanto tempo para solucionar na sua vida e você não tem ouvido resposta, mas hoje nós podemos aqui aprender juntos esses conselhos por meio de Deus na vida de Neemias. Ore comigo, ore ao Senhor agora, querido. Senhor, nosso eterno e querido Pai, perdoa-nos, Deus, pois reconhecemos a nossa fraqueza, Pai, como pecadores. Reconhecemos também, Deus, a sua grandeza pelo seu imensurável amor, Paizinho querido. Deus, nos ajuda, Pai, através desses conselhos que nós acabamos de ouvir por meio da Tua palavra, do Teu servo Neemias, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser servos melhores. Nos ajude, Senhor, a orar e não só, Senhor Deus, também a agir. Nos ajude, Senhor, a nos dedicar mais na sua obra, pois às vezes temos levado, Pai, de forma relaxada, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, a não olhar nas circunstâncias da vida, Pai, que às vezes nos desviam do foco e do propósito principal do Senhor para as nossas vidas, Pai, que é de conquistarmos a coroa da vida. Oh Senhor Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor Jesus Cristo, a estar prontos e atentos aos sinais e aos chamados de Deus para as nossas vidas. Não só hoje, queridos, mas para todos sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.